Bom, vambora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. A gente abre esse vídeo aqui do Raiz Tricolor já falando sobre Rony. Muitas notícias, muitas informações sobre o atacante que pode vir para o Fluminense, tá? Vamos lá, a gente abre aqui, vou em ordem cronológica, tá? Hoje mais cedo, né, no início, na hora do almoço mais ou menos, o Paulo Vinícius Coelho publicou a notícia de que o Fluminense e o Palmeiras já possuíam um acerto sobre a compra do atacante Rony. Ou seja, o Fluminense ia pagar o Palmeiras e estava acertado já sobre quanto pagar e quanto que ia custar o Rony, e o Fluminense estava acertado já com o Palmeiras. E a negociação só não estava sacramentada, pois não havia um acerto salarial com o jogador. Rony recebe mais de R$1 milhão no Palmeiras, meu Deus do céu, né? Valor que nem Thiago Silva ganha no Fluminense. Ponto aqui, deixa eu abrir só um parêntese para poder falar de salários do Fluminense. O Thiago Silva ganha mais de R$1 milhão no Fluminense, mas ele ganha menos de R$1 milhão do Fluminense. Não entendeu? Eu vi muita gente falando, quando a Superbet bancou lá pro Oscar vir pro São Paulo, ajudou na contratação, a gente falando, cadê que a Superbet vai fazer aí uma boa pro Fluminense? O Thiago Silva não ficou alardeado, mas o Thiago Silva tem auxílio da Superbet na contratação dele. Porque o Thiago Silva aceita ganhar menos de R$1 milhão no Fluminense, porque ele ganha um bom contrato de publicitário com a Superbet, que só existe porque ele está no Fluminense. Entendeu? Então, de certa maneira, o Thiago Silva ganha mais de R$1 milhão, mas não é um salário de mais de R$1 milhão no Fluminense. E aí, fecha parênteses, voltando aqui pro PVC, ele diz que caso houvesse acerto, o atacante ganharia menos no Fluminense do que ganha no Palmeiras, mas ainda dependeria da vontade dele de se adequar ao padrão do Fluminense. Aí, pouco depois, o André Hernan, que até esses dias disse que já estava fechado entre Rony e o Fluminense, agora trouxe uma notícia de que a primeira proposta do Fluminense por Rony foi recusada pelo staff do atacante. E que o time estava conversando com o Palmeiras sobre o jogador, mas os empresários decidiram rejeitar a primeira oferta de proposta do Fluminense. Aí o PVC trouxe um pouco depois, dizendo que, após ter a primeira oferta rejeitada pelo Rony, o Fluminense deve tentar uma nova oferta salarial, colocando luvas, bônus e, obviamente, o salário mensal. Ia tentar uma nova oferta. Só que aí chega também mais atualizações, esse do Rodrigo Fragoso, né, repórter do TNT Esporte, que diz que o Rony rejeitou a proposta do Fluminense, a proposta feita porque ele entendeu que é mais vantajoso ele cumprir o contrato dele no Palmeiras do que vir para o Fluminense ganhar menos. E que o negócio ainda poderia acontecer caso o Fluminense colocasse uma proposta melhor na mesa. Ou seja, de certa maneira, uma pressão, né? O Gustavo Soler, acho que é Soler, né? Gustavo Soler, repórter que é setorista do Palmeiras no Grupo Bandeirantes, né? No Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes e tal, ou seja, cobertura do Palmeiras, falou o seguinte: de acordo com os representantes de Rony, o Rony só deve sair do Palmeiras se receber proposta de fora do país, já que poucos clubes aqui no Brasil têm condições de arcar com o seu atual salário. Ou seja, a gente está falando de um salário mais de R$1 milhão e hoje poucos clubes, ainda mais já no dia 7 de janeiro, onde o Santos já pagou R$30 milhões no Tassiano, sei lá, não tô lembrando nenhuma compra absurda, o Flamengo no meio do ano passado já pagou 10, 15, 20 milhões de euros no Alcaraz, no Plata, enfim. Então, os times já gastaram, já comprometeram boa parte do cash do ano deles. Então, o Rony tem noção de que poucos times do Brasil pagariam mais de R$1 milhão para um atacante como ele, e que esses clubes talvez já não tenham mais vaga nesse momento. Então, ele sabe que tem contrato com o Palmeiras ainda, tem esse direito de receber esse valor, ninguém mandou o Palmeiras renovar. E por outro lado, também é preciso destacar no caso do Rony, que ele, com os números que ele tem, e com, né, Palmeiras, tudo, ele tem mercado fora do país também. Óbvio, ele não tem mercado na Inter de Milão, ele tem mercado no Bayern de Munique, mas tem mercado fora do país que bancaria esse salário dele tranquilamente. E aí diz aqui, numa matéria do Nosso Palestra, né, veículo também lá do Palmeiras, que fala que para chegar ao salário que o Rony recebe no Palmeiras, para chegar próximo a esse valor, o Fluminense precisaria aumentar a proposta de salário e ainda colocar bonificações diluídas nesse período contratual. O que é isso? Quando um jogador assina com um clube, ele recebe a tal das luvas, né, que é um valor para poder assinar o contrato, um valor já de início. Tem jogadores que não recebem esse valor de início e aceitam com que isso seja diluído no salário. Então, por exemplo, o salário do cara é 300 mil, mas ele recebe 400 porque ele ganhou
1.200.000 de luvas. E aí ele diluiu isso para cada mês do contrato dele em parcelas de 100 mil. Então o Fluminense ainda teria que dar essas bonificações diluídas para poder aumentar o salário. E neste momento, o Rony e o Palmeiras não acreditam que o Fluminense vai chegar no valor desejado pelo jogador. E aí ainda teve uma matéria do GE dizendo que além do Fluminense, o Atlético Mineiro e o Santos também procuraram o Rony, mas também esbarraram nos valores e saíram da negociação. E que nesse momento a maior possibilidade é de uma negociação com o exterior, que está sendo aguardada pelos empresários do atacante palmeirense. Então esse é o cenário do Rony, tá? Pro Rony vir pro Fluminense hoje, das duas, uma. Ou o Fluminense vai ganhar no cansaço, o Rony não vai ter uma proposta que ele quer lá de fora, e o Fluminense vai conseguir fazer a contratação por um valor alto, porém mais baixo do que esperava. Ou então, o Fluminense subiu a proposta para acima de R$1 milhão por mês e tá bancando isso no Rony. Na primeira opção, eu já acho perigoso. Acho o Rony um atacante caro. Eu sei que caro é atacante ruim. O Rony não é ruim, tá? Deixa eu dar um spoiler aqui pra vocês. A torcida do Palmeiras que chama o Rony de ruim é a mesma que tava mandando o Abel Braga, o Abel Ferreira ir embora, porque o Abel Ferreira não foi campeão brasileiro. O nível de exigência lá tá muito alto. Você pode até dizer que lá é o nível de exigência certo. Beleza, é a tua visão. A questão é que eles têm dinheiro pra ter esse nível de exigência. A gente não tem, enquanto a gente não tem, eu não vou ser maluco de dizer que 90% dos jogadores do Fluminense estão ruins, porque eu acho que o Fluminense tem que ter um time que seja o melhor elenco do Brasil, porque eu não sou cego pra olhar financeiro. Então, dito isso, eu não acho que o Rony seja ruim, mas não acho nem de perto que ele vai a quase R$1 milhão por mês. Acho que o Rony é um atacante ok, para o nível de Campeonato Brasileiro, é um atacante bem ok de se ter dentro do elenco do Fluminense, ainda mais com a chegada do Canóbio, você ter... Começou lá. Você ter Canóbio, você ter Rony, você ter... você vai ter ali de lado Keno. A gente tá perdendo o Isaac pro Atlético Paranaense, mas nem contaria muito ele. Você ainda tem Kevin Serna. Você tem o Lima, que pode jogar por aquele lado. Na teoria ainda tem o John Arias. Então assim, o Lavega, que é uma promessa aí também. A gente tem algum Isaac, que é um filho. Tem alguns jogadores que jogam pelo lado do campo, mas que também centralizam muito. O caso do Rony, ele foi colocado várias vezes centroavante. Mas seria um atacante que joga em velocidade. Então assim, é o tipo de situação, cara, que eu acho que o Fluminense tá certo de tentar o Rony. Pra mim é a hora certa de pegar um atacante que não é velho, que tem qualidade, que tem números, que jogou e não tá vindo de um time pequeno, que não vai sentir pressão nem nada disso, e estaria pegando esse jogador em baixa, talvez no pior ano dele dos últimos anos. Dito isso, a lógica de você pegar em baixa é você pagar pouco. E o Fluminense, se pegá-lo, vai pagar muito. Então eu sou contra a contratação do Rony. Meu ponto é bem simples nesse caso. Duas curtinhas aqui. Aliás, duas curtinhas, né? Uma é sobre o René, uma informação do pessoal lá da Central Fluminense é de que o René desembarcou hoje, nessa segunda-feira, no Rio de Janeiro, para assinar com o Fluminense. E deve estar lá no CT Carlos Castilho, enfim, chegar para poder tirar as fotos, assinar contrato. Então é bem provável que na noite dessa segunda-feira, ou talvez na manhã da terça, a gente já veja um anúncio do lateral esquerdo no Fluminense. E o outro é o Lavega, Joaquim Lavega, que fez um amistoso. Ele tá jogando o Sul-Americano Sub-20 pela seleção uruguaia, né, o jogador que foi contratado do River Plate do Uruguai para o Fluminense, esteve aqui, tirou foto, foi apresentado, fez exames médicos, assinou um contrato e voltou para o Uruguai para poder se preparar para o Sul-Americano Sub-20. Eles estão na preparação, fizeram um amistoso contra a Bolívia, um empate por 2-2 entre o Uruguai Sub-20 e a Bolívia Sub-20. E o atacante Lavega foi titular, fez um gol e ainda é capitão do time. Então, pelo menos, um bom prenúncio, né? Vindo lá das terras uruguaias. Para fechar, só que antes de fechar, deixa eu só destacar um ponto aqui. Pra quem não sabe, eu tô em Ubatuba, né? O gênio aqui veio tirar férias, né? Aí vem pra praia. Quase fiz merda aqui, mas deixa eu só mostrar um negócio pra vocês. Vamos tirar férias na praia, né? Show de bola. E aí? Tá bom pra vocês aqui? Né? Enfim, o tempo não tá ajudando muito. Mas, quem ajudou muito na viagem, principalmente, de lá de casa até aqui, a gente pegou um trânsito ali considerável. Deu mais ou menos umas 10 horas e pouquinho. E eu ainda vou continuar essa viagem ainda. Foi a GoCase, cara. Bizarro, tá? A gente botou água nessa garrafa aqui. Eu tenho 3 garrafinhas, né? A gente botou
ali a água nessas garrafas dentro do carro. E eu tô fazendo aqui agora, isso é propaganda, mas é real, tá? E a gente consumiu 2 dessas garrafas durante a viagem, e uma delas chegou aqui e a água tava quase gelada, pô. Não tava gelada, nossa, tal, igual eu botei lá da geladeira, mas depois de quase 12 horas, são 8h30 da manhã, chegou aqui 7 e pouca da noite. Depois de quase 12 horas, dentro do carro, numa viagem, a água que tava aqui dentro não esquentou, pô. Então assim, não tem como fazer uma propaganda melhor do que essa não. Eu tô te falando, eu usei. E você pode usar também, serve para água quente e água fria. Esse modelo aqui não é um modelo do Fluminense, né? É um modelo que tem o meu nome, né? Gabriel Amaral aqui e tal, com uma roupa do Brasil, que é o modelo que eu normalmente levo quando eu vou fazer jogo fora de casa, né? Pra não ter nada do Fluminense ali, pra não ter perigo de algum problema. Mas tem modelos oficiais do Fluminense por lá, tem capinha de celular, ó, tô usando essa daqui nessa viagem. Aproveita, vou deixar o link aqui da GoCase na descrição, você vai lá e usa o cupom JORNADA, você ganha desconto, tá? E se comprar uma capinha, já ganha a segunda de graça, então aproveita. Seguinte, tá saindo uma matéria na Trivela, que eu já vi que confundiu uma galera, e preciso comentar sobre ela, que é sobre a grana do Mundial, Super Mundial no meio do ano. Diz uma apuração aqui do Gabriel Rodrigues, de que os clubes brasileiros devem receber menos da metade que os gigantes europeus no Mundial. Beleza, essa notícia é nova. Eu não sabia disso. Só que, aqui diz que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras devem ter cota fixa pela participação no Mundial de Clubes 2025, muito abaixo de clubes como Real Madrid e Manchester City. Isso já me chamou a atenção. Falei, caraca, né, vamos ver aqui como é que vai ser. Que sacanagem é essa? Muito, né, menos da metade. Diz aqui na matéria que ainda a FIFA não definiu quanto cada clube vai receber, ou seja, é um deve que ainda não está definido, né? E que uma coisa é praticamente certa, que os gigantes europeus devem receber mais que o dobro do que os clubes sul-americanos. E aí vem aqui com uma questão que é, recentemente, veículos estrangeiros divulgaram que a FIFA poderia distribuir cerca de 50 milhões de euros. Apenas pela participação. E que a mídia dos Estados Unidos, na verdade, falou que era 50 milhões de dólares. A questão é a seguinte, tá? Quem acompanha aqui o Raiz Tricolor sabe, eu já falei bastante desse Super Mundial, que esses 50 milhões de euros, quando eu falei lá atrás, eu falei, cara, se isso acontecer, é bizarro, é espetáculo, porque a gente vai criar uma disparidade absurda em quem jogar esse Mundial e quem não jogar. E a gente tá jogando, então a gente acha isso ótimo, né? Mas se a gente não estivesse jogando, a gente acharia péssimo. E isso no Brasil, onde é um país com dinheiro no futebol, de futebol forte com dinheiro. Imagine isso então no México, isso na África do Sul, isso no Marrocos, isso na Coreia, esses times ganhando 50 milhões de euros. Eu falei, cara, eu não acho que isso seja tão possível de acontecer não, mas se acontecer vai ser uma loucura. 200 mil matérias depois negando que esses 50 milhões de dólares ou euros foi só uma fala da FIFA lá no início de projeção do que eles achavam que ia render. Só que o Mundial não pegou tanto quanto ia pegar. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Esse Mundial pegou muito menos do que a FIFA esperava. Primeiro, por uma tentativa imensa de boicote dos europeus, que tentaram de todas as formas. Segundo, porque o mercado publicitário não se aqueceu tanto quanto todo mundo esperava que fosse se aquecer, porque é um mercado que está saturado já de competições, principalmente nos Estados Unidos. Copa América, Copa Ouro, Copa do Mundo que vai acontecer no ano que vem. Aí acaba de ter Eurocopa e Copa América que foi nos Estados Unidos também. Você tem uma série de competições seguidas que acaba... Não, o mercado publicitário... Teve uma Copa do Mundo... Acabou de fazer 2 anos que teve uma Copa do Mundo, gente. Acabou de fazer 2 anos. Foi em dezembro de 22. Então... o mercado publicitário também não chegou com a força toda que a FIFA esperava. E os direitos de transmissão a mesma coisa. Quem comprou, por exemplo, ficou com tudo era da DAZN, que não pagou o que a Apple TV, eles esperavam que a Apple TV pagasse os 2 bilhões de dólares para poder ficar com a competição. Então esses valores aqui, eles podem acontecer? Podem, mas a chance é mínima, porque para eles serem distribuídos pelos times, o que fala aqui que é para todos os times, etc., que os veículos estrangeiros divulgaram, a FIFA teria que tirar muito dinheiro do bolso dela. Isso não é muito normal de acontecer, né? Mas diz aqui que a Trivela apurou que este valor não será distribuído igualmente. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras devem receber cerca de 20 milhões de euros. Cada um pelos 3 jogos que irão disputar na fase de grupos. E aí diz aqui que este valor de 50 milhões de euros seria distribuído apenas para os gigantes europeus, como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG. E que até mesmo outros clubes da Europa devem receber um valor menor, mas ainda superior aos times de outros continentes. Então o que eu entendo? É que esses 4 times aqui, eles são
os cabeças de chave. Então, provavelmente, os cabeças de chave da Europa ganham esses 50 milhões de euros. Os que não são cabeças de chave da Europa ganham um pouco menos. Os times da América do Sul ganham um pouco menos. E aí, assim, provavelmente vai descendo até você chegar no Auckland City, que deve ganhar 5 milhões de euros, 10 milhões de euros, sei lá, alguma coisa assim. Ainda assim, eu tô achando muito dinheiro. Mas, nesse caso, eu não acho tão absurdo. Tá? Eu acho errado, mas eu não acho tão absurdo. E por que eu tô falando isso? Porque absurdo é algo que você não espera e que você não vê lógica. Eu já esperava isso e via lógica nisso. Eu só não concordo com a lógica de que os europeus têm que receber mais porque eles vão trazer mais dinheiro pro Mundial. E isso é um fato. Eles têm que receber mais porque eles vão trazer mais dinheiro. Eu discordo porque, sendo uma competição da FIFA, ela podia igualar isso tudo. Só que a FIFA também tá no impasse porque ela precisa ter esses 4 times aí, ela precisa ter os principais times da Europa. E ela vai ter que gastar um dinheiro. Então, assim, eu não acho um absurdo porque eu não tô surpreso. Mas acho que é errado. Acho que a FIFA poderia igualar. E aí, ou seja, uma coisa que eu falei que é um mecanismo que eles poderiam fazer, que também seria tão sacanagem quanto, é botar uma boa cota de premiação. Então bota assim, 20 milhões de euros pra todo mundo que jogar a primeira fase. Mas as oitavas de final rende 5 milhões de euros pra quem passar. As quartas rende mais 10 pra quem passar. E aí bota super valores na reta final, porque o Real Madrid tem time pra ser campeão dessa jossa aí. Então é só ele avançar e ser campeão que ele ganha mais de 50, inclusive. Deve ganhar ali, estimam-se que o campeão vai levar quase 100. Então assim, faz essa divisão já nisso. Os europeus trazem mais mídia? Beleza. Então bota as cotas de premiação até a reta final, porque eles têm que chegar até lá. Porque já recebendo muito cedo, se os europeus quiserem cagar, a FIFA vai ter nas suas mãos umas quartas de final entre... deixa eu ver aqui um que não vai dar audiência. Entre Benfica e Monterrey. Vai dar audiência no México e em Portugal. Mas o mundo inteiro não vai estar de olho numa semifinal entre esses dois times. Não vai ter o mesmo apelo que teria que ter nos times europeus lá na final. E aí, obviamente, mérito pra quem chegou lá e ganhou essa cota. Então, eu não concordo muito com o que a FIFA tá fazendo, não. É bem verdade. Lembrando sempre, o Fluminense está no grupo com o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul e Mamelodi Sundowns da África do Sul. Passam os 2 primeiros, o Fluminense joga contra cada um do grupo apenas uma vez, tem totais chances de avançar para as oitavas de final, e aí enfrentará um time do grupo E, que pode ser a Inter de Milão, né? Se o Fluminense passar em segundo, a Inter deve passar em primeiro, ou então o mexicano do Monterrey, o japonês do Urawa Red e o argentino River Plate. Diria que é bem provável que a gente acabe vendo um Fluminense Inter de Milão nas oitavas, né? Enfim, tamo junto, tá? Deixa sua opinião sobre o Rony aqui embaixo. Até a próxima. Valeu!